Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a como construir um controle deslizante olhando a caixa de entrada, tudo bem? Então bem-vindo a mais uma aula no GeoGebra, tá? Meu nome é Felipe, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida e seu comentário, tudo bem? Repara o seguinte, aqui eu tenho um segmento AB, tá? E tem um polígono regular construído sobre esse segmento AB, tudo bem? Vamos supor que eu queira mudar os lados desse segmento AB, fazer a quantidade de vértices desse segmento AB variar. Então, por exemplo, eu quero que esse quadrado aqui vire um pentágono, depois um hexágono, construir uma sequência de polígonos, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou usar o comando controle deslizante na caixa de entrada. Então vamos lá, para criar um controle deslizante, para isso eu vou ter que criar um parâmetro, né? O parâmetro vai ser a quantidade de lados desse polígono, tudo bem? Então, deslizante, tá? Quando eu olho no controle deslizante, aqui você tem um mínimo, ó. O valor mínimo é o valor que eu quero que ele varie, né? Então, o valor mínimo até o valor máximo, tudo bem? No caso aqui, como ele tem que ser um lado, a quantidade de lados de um polígono, ele tem que ser maior do que 3, tudo bem? E vamos escolher um valor máximo aqui, 15, né? O incremento é o quê? É o intervalo de valores que ele está variando. Então, por exemplo, do 3 ele vai para o 4, do 4 ele vai para o 5, né? Então, o incremento tem que ser 1, porque é um número natural, tudo bem? A velocidade, eu posso colocar a velocidade de animação que eu quiser. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 3, tudo bem? O comprimento é o comprimento da barrinha. Então, por exemplo, aqui, ó, o comprimento daquela barrinha, geralmente o padrão é 200, tá bom? Aqui eu quero escolher se a minha barrinha do controle deslizante vai ser um ângulo ou não. Então, por exemplo, se não for um ângulo, como é a quantidade de vértices, é um número real. Então, portanto, não é um ângulo. Não, então, eu vou colocar false. Tudo bem? Se for um ângulo, eu coloco true, que é verdadeiro. Aqui eu quero dizer para ele se a minha barrinha vai estar na horizontal ou na vertical. Se eu quiser que ela esteja na horizontal, vou colocar true. Se não, vou colocar false. Tudo bem? Aqui eu vou querer que anime, né? Então vou colocar true. E o aqui aleatório é como se ele fosse um padrão aleatório. Então vou colocar false porque ele não é aleatório. Tudo bem? E aí ele criou aí um comando deslizante. Ele criou aí um comando deslizante que está variando aqui, tudo bem? Agora eu quero fazer com que a quantidade de lados desse meu polígono ele varie de acordo com esse comando deslizante que eu criei na caixa de entrada. Como é que eu faço? Ó, vou lá no polígono, clico duas vezes nele, né, ó. Vou em propriedades, tudo bem? Ou eu posso clicar duas vezes, tudo bem? Quando eu cliquei duas vezes, ele me deu um comando de criação do polígono. O comando de criação do polígono é o seguinte: esse polígono regular ele foi criado com base em dois pontos, que é o A e B, tudo bem? E a quantidade de vértices. Nessa quantidade de vértices aqui, que é 4, eu posso mudar ela para depender do meu controle deslizante A. Então, aqui, ao invés de 4, eu vou botar A. Então, vou dar OK. E aí, ele varia de acordo com o meu comando deslizante. Tá vendo? Então, por exemplo, se o meu A for 4, né? Ó, se o meu A for 3, tem um triângulo. Se o A for 4, tem um quadrado. Se o A for 5 ou 6, né, tem um hexágono e assim sucessivamente, tudo bem? Então, se eu animar a quantidade de A, ó, o que acontece? Ele anima meu parâmetro, tudo bem? Anima a quantidade de lados, tudo bem? Ou seja, vai mudando a quantidade de lados de acordo com o meu controle deslizante A, tudo bem? Agora vamos supor que eu queira mudar a velocidade desse controle deslizante baseando-se no comprimento AB. Ou seja, eu quero fazer ele ficar mais rápido, tudo bem? Então, se eu quero fazer ele ficar mais rápido, o que eu faço? Eu vou aqui no meu comando deslizante, ó, vou em propriedades, tudo bem? E coloco o que? A velocidade, por exemplo, aqui, ó, eu posso alterar a minha velocidade do controle. Então, por exemplo, se vai para 4, vou dar OK, e aí ele fica mais rápido, né? Porque alterou a velocidade, tudo bem? Certo?
Eu posso também fazer, por exemplo, colocar a velocidade no meu parâmetro, ó, como dependendo do comprimento de AB, que é f, que é igual a 4. Então, eu vou colocar f. No lugar de 4, eu coloco f. E aí, dou OK. Tudo bem? Dando OK aqui, ó, eu vou ter o meu valor, essa variação no meu parâmetro aqui. Se eu aumentar a quantidade de f agora, ó, o que acontece? Ele aumenta mais rapidamente, ó, tá vendo? Ó? O parâmetro aqui varia de acordo com, ó, velocidade 6, tá vendo? Ó? Aumentando o meu tamanho de f, ele aumenta o meu A aumenta mais rapidamente, tudo bem? Ó, velocidade 7, velocidade 8, velocidade 9, né? Então, isso eu fiz com que a minha quantidade de vértices dependa do meu parâmetro A, e o meu parâmetro A vai depender agora da quantidade do meu tamanho de AB, tudo bem? Então, se eu aumento a quantidade de AB, o meu parâmetro A fica mais rápido e a quantidade de vértices aumenta mais rapidamente, tudo bem? Então, além disso, tem mais uma coisa interessante, ó. Eu posso animar esse parâmetro aqui e parar ele automaticamente variando, fazendo com que a velocidade desse parâmetro dependa do valor AB, né? Então, por exemplo, ó, como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando condicional agora, ó. Eu clico aqui, vou em propriedades, né, ó. No lugar da velocidade, eu uso uma condição. Eu quero que esse parâmetro A, que está aqui, ó, vou puxar ele mais um pouquinho mais para cá, para vocês verem, né? Eu quero que esse parâmetro A, ele pare, por exemplo, vou clicar aqui de novo nas propriedades, tá? Ele pare para alguns valores de AB, né? Então, por exemplo, se eu quero, vamos estabelecer aqui, eu quero parar esse parâmetro A automaticamente se o valor de AB for menor que 3, tá? Então, eu quero que a velocidade dele seja 0 se o tamanho de AB for menor que 3. E eu quero que seja 1 se for maior ou igual a 3. Então, como é que eu faço isso? Eu uso um comando condicional na velocidade aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse comando condicional vai ser o comando C. Ó, clicando no controle deslizante A, né? E vindo aqui na sua propriedade, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso determinar fazendo com que ele pare para comando tal que o segmento AB seja menor que 3, ou seja, se o segmento AB for menor que 3, eu posso ir lá na velocidade e colocar como sendo 0, tá? E eu posso colocar a velocidade como sendo 1 ou 2 se for maior ou igual a 3, ou seja, se o segmento AB for maior ou igual a 3. Então, eu vou usar aqui um comando condicional, que é o comando se. A estrutura desse comando funciona da seguinte forma. Primeiro eu coloco a condição, eu quero que o f, que é o tamanho do segmento AB, que ele chamou aqui, seja menor ou igual a 3, tudo bem? Se essa condição for satisfeita, eu quero que o meu comando A, meu parâmetro A pare, ou seja, a velocidade dele vai ser 0. Se não for satisfeita, eu vou colocar uma velocidade qualquer. Então, por exemplo, coloca a velocidade 3 aí, tá bom? Então, aí, ele vai obedecer o seguinte comando. Se o meu f for menor ou igual a 3, a velocidade vai ser 0. Se for maior ou igual a 3, ele vai ser 3, né? Então, aí, quando eu pressiono OK, o que acontece? Se o meu AB está sendo menor ou igual a 3, tá vendo? Ó? Se o meu AB for menor ou igual a 3, o meu parâmetro A está parado. Se eu aumento ele para 4, o que acontece? Acontece que ele começa a se movimentar. E ao começar a se movimentar, o número de lados do meu polígono também se movimenta, porque depende da quantidade do meu valor de A, tudo bem? Então, diminuindo o tamanho de AB para 3 ou 2, o meu valor de A permanece parado. Mas se eu aumento aqui a quantidade de vértices, começa a variar, porque o A
começa a aumentar ou diminuir, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Valeu, até o próximo vídeo, tchau!